Pronto, turma, olha só, eu vou revisar aqui um pouquinho, tá, na prática, algumas questões de queda livre. Essas questões de queda livre, eu vou trabalhar as equações de queda livre, de forma simplificada, tá? Então, peguem o passo a passo, tá? Tentem entender o passo a passo, que vocês vão conseguir aplicar em outras situações semelhantes. Então, primeira questão, para a gente não perder muito tempo, primeira questão fala o seguinte, ó. Deixa-se cair um objeto de massa de 500 gramas, então vou destacar aqui as 500 gramas, a uma altura de 5 metros, certo? Até chegar ao solo, certo? Assinale a alternativa que representa a velocidade do objeto, olha aqui a velocidade do objeto, imediatamente antes de tocar o solo, desprezando-se a resistência do ar. Pronto. Esse termo aqui, desprezando a resistência do ar, já indica que é queda livre, porque na queda livre a gente despreza o ar, a gente não considera o atrito com o ar. É como se fosse no vácuo, senão não é queda livre, ok? Então esse termo aqui a gente vai ver com frequência. Bom, o que ele precisa, a gente precisa calcular a velocidade final, no momento que o objeto chega ao solo. E o que a gente tem? A massa do objeto e a altura. O fato dele dar massa aqui não significa que a gente vai utilizar essa massa, certo? A gente não vai usá-la para nada. É porque na queda livre, a gente já sabe que na queda livre, a massa aqui não vai influenciar em nada. Então, o que vai influenciar aqui é a altura, tá? E a gravidade, que ele não falou, mas a gente pode usar aquela gravidade de aproximadamente 10, ok? Vamos descer aqui para baixo para vocês verem o passo a passo que eu fiz aqui, ó. Pronto. Primeiro passo, sempre façam isso, então. Reúne todas as unidades e valores que a questão passa para vocês, né? A questão normalmente vai apresentar alguns valores que você pode usar e outros não. Então aqui a massa, como eu já falei, a gente não vai utilizar. A altura, 5 metros, está aqui. A velocidade final, que eu tenho aqui uma interrogação, que é aquilo que a gente precisa calcular. E aí mais uma dica aqui, na queda livre, a velocidade inicial ela é sempre zero. A gente abandona o objeto do repouso. E a gravidade, como eu havia falado, a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade aqui na Terra. Valor aproximado aí, ok? Como ele deu altura e a gente sabe a gravidade, então a gente não tem um tempo de queda livre. Então quando a gente não tem um tempo, lembrem logo, a gente vai ter que usar a equação de Torricelli. Como é queda livre, a velocidade inicial é zero, né? A gente sabe que está no repouso. Então a equação de Torricelli, ó, ela está aqui no segundo passo. É essa daqui, só que de forma simplificada, para queda livre. Porque, veja, eu tirei, né, a velocidade inicial da equação e ela fica mais simples para a gente trabalhar. A velocidade final, v ao quadrado, a gente precisa calcular ele. A gravidade a gente tem e a altura também tem. Tá? Então, só substituir aqui embaixo. Ó. Gravidade 10, altura 5. Isso aqui é um produto, multipliquei, dá 100. Tá? Só que, aí relembrando, a velocidade está ao quadrado aqui. Para tirar esse quadrado, é só levar a raiz. A gente tira a raiz quadrada e esse v ao quadrado aqui desaparece. Então, fica a velocidade igual a raiz quadrada de 100. A gente sabe qual é a velocidade aqui nesse caso, porque a raiz quadrada de 10, ou de 100, é 10, né? Aproximada, é um valor conhecido até. Então, nossa velocidade aqui vai ser 10 metros por segundo, que correspondem, deixa eu ver aqui, pronto, corresponde à letra A. Seria a opção que a gente marcaria aqui, que é o que ele quer. Somente isso, tá? Veja, vou parar um pouquinho aqui no passo a passo. Então, está aqui, vocês podem dar uma olhadinha com calma, parar o vídeo aí, né, e rever os passos, entender cada passo que eu fiz. Uma vez que vocês entendem esses passos, vocês podem fazer de uma forma mais rápida até, ok? Bom, vamos para a segunda questão para a gente não perder tempo, ok? Na segunda questão, qual é a situação que a gente tem aqui? A gente tem um astronauta, certo? Ele está num planeta desconhecido. Observa-se que um objeto leva 2 segundos aqui, ó, para cair, partindo do repouso, tá? E de uma altura de 12 metros. A aceleração da gravidade nesse planeta em metros por segundo. Então ele quer a gravidade, G aqui, ele quer a gravidade G nesse planeta aqui, tá? Que o astronauta está observando. E o que ele deu para a gente? Ele disse que o tempo de queda foi 2 segundos, parte do repouso, que é uma característica de queda livre, e tem uma altura de 12 metros. Então tem a altura, tem o tempo, e aí fica fácil a gente calcular, certo, a gravidade aqui. Vamos lá, vamos ver como eu fiz aqui embaixo. Pronto, olha só. Aqui embaixo eu já destaquei aqui o tempo. Primeiro passo, a gente vai recolher os valores e as unidades que a questão deu para a gente. Foi 2 segundos o tempo de queda. Como é uma queda livre, está no repouso,
já sabe, a velocidade inicial é zero. E aqui eu destaquei mais uma coisa, né? Mais um detalhe. A altura inicial também é zero, tá? A posição inicial, no caso a altura, a gente chama aqui de H0. É igual a zero, porque a gente parte do repouso, então a posição inicial dele lá em cima vai ser sempre zero. A altura final que ele deu aqui, 12 metros. E a gravidade? Bom, eu coloquei aqui uma interrogação, porque a gente precisa achar a gravidade. Mas veja bem, aqui nessa questão a gente tem o tempo e tem a altura. Tá? A velocidade inicial a gente não tem. Então, como eu tenho a altura e tenho o tempo, eu posso usar a equação da posição, que é essa equação que vocês estão vendo aqui. Só que essa equação aqui ela está simplificada. Né? Por quê? Para a gravidade, a equação da posição, certo? Eu retirei a altura inicial, que é zero, e já retirei a velocidade inicial dessa equação aqui. Quem conhece a equação da posição, ela é uma equação grande. Então a gente tira esses valores, ela fica bem pequenininha, tá? E fica mais fácil trabalhar. Pronto. O H é 12. Substituir. A gravidade a gente precisa achar, então mantém ela aí. O tempo é 2 segundos, só substituir o tempo elevado ao quadrado e depois dividir por 2, certo? Aí uma dica, tá? Esse termo aqui elevado ao quadrado, resolvam primeiro, antes de sair dividindo ou fazendo qualquer outra coisa. Então, 2 ao quadrado é 4, é o que eu fiz aqui, ó. E repetir embaixo 2 e tal. Aqui eu posso simplificar, foi o que eu fiz. Simplifiquei 4 por 2, né? 4 dividido por 2, eu vim para cá para o outro lado, ó, onde está aqui marcando, destacado. 4 dividido por 2 dá 2. E aí ficou G vezes 2. Do outro lado eu só repetiu 12. Como eu quero achar a gravidade, eu passo o 2 para o outro lado. Então vai ficar 12 dividido por 2, que dá 6 metros por segundo ao quadrado. Então a nossa gravidade nesse planeta aqui é de 6 metros por segundo ao quadrado. Que, se eu subir lá na questão, vamos lá ver, seria a alternativa B, né? Eu marcaria aqui a letra B, porque é a opção que representa o valor que a gente achou. Pronto. Veja que não é não. Veja que eu usei a equação já de Torricelli, uma situação, eu usei a equação agora da posição, certo? E sempre simplificada. Em queda livre, as equações elas sempre serão simplificadas, porque a velocidade inicial a gente toma como zero, a altura inicial a gente toma como zero, então acaba simplificando bastante. Tá, vamos para a terceira questão, para a gente não perder muito tempo, tá? Vamos lá. Na terceira questão, a seguinte situação. Uma ave marinha, certo? Costuma mergulhar numa altura de 20 metros, então vou destacar aqui. Vou pular um pouquinho essa parte, que é uma parte teórica, tal. Vamos para a pergunta. A pergunta, só um detalhe. Geralmente está no último parágrafo, tá, gente? Então, sempre, se tiverem dúvida, releiam o último parágrafo. Então, vou ler aqui só o último parágrafo. Desprezando-se as forças de atrito e de resistência do ar, certo? A ave chegará à superfície do mar a uma velocidade em metros por segundo, aproximadamente igual a... Pô, ele quer a velocidade com que essa ave chega na superfície, né, do mar. Então, ela faz um voo, uma queda vertical. Ele dá a altura dessa queda, que é 20 metros, ó, vou destacar aqui. E ele também confirma que a gente vai ter que desprezar o atrito com ar, a resistência com ar, ou seja, é uma queda livre. Ok? Toda vez que a gente fala isso, é queda livre. Ele quer achar a velocidade final, no caso. A velocidade com que ele vai chegar no final da sua queda. Então, vamos no passo a passo aqui que eu destaquei para vocês. Pronto, olha só. Aqui a gente tem o seguinte. A questão deu a altura, né, de queda. A velocidade inicial, zero, uma queda livre. A velocidade final, botou a interrogação, porque é o que a gente tem que achar. A gravidade, a questão não deu lá, mas a gente vai usar 10 aproximadamente, certo? 10 metros por segundo. Pronto, veja só. Situação semelhante à primeira. Ele não deu o tempo de queda. Então a gente já pensa logo na equação de Torricelli. Ela vai ser simplificada porque a velocidade inicial é zero. A mesma ideia que a gente usou lá na primeira. Ó. Então eu tenho a altura, H tem uma gravidade, preciso achar a velocidade de queda. Então só substituir aqui. A gente tem um produto. Ó. Então 2 vezes 10 vezes 20, que deu 400. Tá? E aí a gente cai de novo na mesma situação semelhante à primeira. A velocidade ao quadrado eu tenho que tirar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 400. Para nossa sorte, a raiz quadrada de 400 é uma raiz conhecida, né? É fácil. Então, é 20 metros por segundo aqui, essa raiz. Que aí corresponde, deixa eu ver qual é a letra aqui. Pronto. Seria a letra A, né? 20 metros por segundo aqui. Pronto. Só isso. Então, veja que não é tão complicado as questões de queda livre.
é só uma questão de interpretação, tá? Se você não lembrar das equações de queda livre já simplificada, como eu estou colocando aqui no- nas questões, você pode lembrar da equação completa, e aí é só você tirar, né, a velocidade inicial, porque é sempre zero, a altura inicial, que é zero, ok? E aí a equação fica bem menor, e aí você consegue trabalhar, certo? Bom, bom estudo para vocês, espero que vocês tenham entendido aí uma noção geral, tá? Só trabalhei um pouquinho dessas questões mais de cálculo, que é onde surge a maior parte das dúvidas. Não esqueçam de estudar também a parte teórica, né? As principais características da queda livre, certo? Boa sorte para vocês, bom estudo.